Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, eu, Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista, biorreprogramador, estou de volta mais uma vez para bater um papo, conversar e explicar para vocês a respeito de odontologia do século XXI. O nosso tema principal é falar sobre biorreprogramação bucal. Para quem não sabe, é uma tecnologia da odontologia que tem como intuito tratar e cuidar de problemas da saúde de todo o seu corpo através da boca, tá? Mas hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente. Hoje o assunto vai ser odontologia integrativa ou odontologia biológica, tá? Então vou já explicar para vocês do que se trata, como isso funciona e quais os cuidados que a gente tem que observar, tem que ter, tem que direcionar nos tratamentos odontológicos, tá? Então, se você está ouvindo este como seu primeiro episódio, gostaria de sugerir que tão logo você termine de ouvir este, você dê uma olhada nos episódios anteriores, tá? Desde o nosso histórico, como surgiu a biorreprogramação bucal, por que a boca ela controla 7 funções na sua saúde, como que acontece a síndrome da bola de boliche e como isso tem a ver com o equilíbrio e o balanceio do seu corpo inteiro e, por consequência, com a sua boca, tá? Então eu convido você a assistir os outros episódios para entender um pouco mais a respeito da sua saúde. Bom, vamos conceituar um pouco a maneira que nós, da biorreprogramação bucal, trabalhamos. Eu, Dr. Rogério Pavan, vou explicar para vocês como é que é o nosso modo de pensamento. Então veja, para nós, não importa saber do sintoma, importa saber qual é a causa do sintoma. Vamos pensar o seguinte, vou pegar algo bem simples. Suponhamos que você está com dor de cabeça. E você pode tomar um medicamento, e esse medicamento vai atuar no centro de interpretação da dor, no seu cérebro, e vai bloquear essa interpretação. Consequentemente, você não vai mais sentir dor de cabeça, ok? No entanto, você não vai estar tratando a causa da dor de cabeça e, portanto, ela só foi bloqueada na sua interpretação. Qual é o nosso desejo em termos de tratar da saúde através da boca? Encontrar quais são as causas, ou, como diz na linguagem popular, tratar o mal pela raiz. É assim que nós buscamos entender e, desta forma, tratar. Esse tem sido a minha premissa nos últimos 25 anos, mais de 25 anos, lidando com esse tipo de trabalho. Mas surge a cada dia e aumenta o número de adeptos, o que é simplesmente maravilhoso, o número de pessoas trabalhando na odontologia biológica ou odontologia integrativa. Mas antes disso surgiu a medicina integrativa, que tem em alguns pontos o mesmo interesse, ou seja, descobrir quais são as causas e buscar tratar as causas dos problemas e a parte que mais me fascina, que é tratar o ser humano sem o uso de medicamentos, tá? Vou te dar uma dica aqui, ó. A causa de tudo está no nosso emocional. Ao longo dos anos, nós fomos pesquisando, interpretando e entendendo que toda a questão do emocional acaba sendo registrada nos seus dentes. Por exemplo, você acha que você sofreu uma cárie por acaso? Você acha que você quebrou um dente só pelo bruxismo? Você acha que você teve que fazer tratamento de canal só por causa da cárie? Não se engane, meu amigo. A base está no seu emocional e esse conjunto de coisas leva os acontecimentos de forma a culminar o fato, que é a cárie, a perda do dente, a necessidade de fazer um implante e assim por diante, tá? Como é que se pensa dentro da medicina integrativa ou da medicina, ou melhor, da odontologia integrativa ou da odontologia biológica? A odontologia biológica é baseada
em evidências de fatos que foram tratados nos últimos anos, tá? Vou contar uma experiência que eu tive em contato com o Dr. Jerry Tennant. Se você quiser pesquisar depois, ele faz parte do Tennant Institute em Dallas, Texas, da empresa chamada Synergy. Então, o Jerry Tennant, ele ia morrer, ele tinha uma encefalite viral e ele conseguiu melhorias nos resultados através do uso de um aparelhinho chamado biomodulador. Teve suas melhoras através disso. No entanto, ele encontrou com uma enfermeira que estava com um linfoma cheio de tumores no pescoço e essa enfermeira contou a seguinte história para ele. Claro que existem várias histórias similares, eu estou pegando esta como exemplo, tá? Ela falou, olha, os meus tumores reduziram 60% depois que eu fui num dentista no México. Aí o Jerry Tennant ficou surpreso e resolveu pesquisar. A história é que ela tinha sido desenganada, estava com tumor terminal, linfoma, e no caso ela não aceitou a sentença de morte e resolveu buscar ajuda. Quando foi ao México, um dentista resolveu eliminar todo e qualquer foco infeccioso que ela tivesse. Retirou alguns dentes que ela tinha canal tratado que não estavam em boas condições. Verificou que ela tinha algumas coroas com infiltração. Tratou a gengiva, fez tudo o que devia e essa mulher, com 2 semanas, tinha colecionado o resultado fantástico de redução de 60% no tamanho do tumor. Tá? Colecionado talvez não foi a melhor palavra que eu encontrei, mas coletado sem dúvida nenhuma. E 2 meses depois ela foi tida como curada. Escanearam o corpo dela inteiro e nenhuma célula tumoral existia ali. E esse resultado ela somente conseguiu tratando dos dentes. Jerry Tennant também, com a encefalite viral, foi para lá com uma série de sintomas, pelo menos uns 10 sintomas diferentes, como aumento de pressão arterial, o processo infeccioso no baço e assim por diante. E após tratar alguns dentes, também saiu do quadro. E isso vem sendo uma crescente no mundo odontológico. Mas é claro que começa a haver um pouco de radicalismo. O próprio Jerry Tennant fez o seguinte pesquisa. Verificou que 95% das pessoas que estavam numa clínica de oncologia, ou seja, uma clínica que trata de câncer, que 95% dessas pessoas tinham problemas na arcada também, né? Canal, dente infectado, infecção da gengiva e assim por diante. Então a conclusão que ele teve, baseado em outros estudos, é que 95% dos problemas de câncer estavam sendo causados por problemas da boca. No entanto, os outros 5% eram pessoas que trabalhavam na indústria química, fumantes inveterados ou pessoas que estavam expostos a alguns fatores cancerígenos. Então, na conclusão dele, que normalmente toda pessoa que tiver câncer vai ter problema na boca, tá? Então, essa foi a colocação do Dr. Jerry Tennant. A partir daí, começaram a surgir vários outros dentistas no mundo que buscaram alternativas para cuidar da saúde das pessoas. Deixa eu fazer um adendo aqui que eu devia ter explicado antes, mas vou colocar agora para vocês. Uma das questões importantíssimas dentro deste processo é a eliminação de restaurações de amálgama, tá? Então, vários estudos sendo feitos no mundo todo mostram que você pode ter a liberação do vapor de mercúrio através das restaurações de amálgama e pode ter uma intoxicação no seu organismo em virtude desse processo. O doutor e PhD em Química, Boyd Haley, ele fez experimentos durante a vida inteira para mostrar que o dente liberava vapor de mercúrio. Se você procurar na internet, você pode encontrar vídeos que mostram através de uma câmera especial que capta o mercúrio numa caixa de papelão simples, escuro,
e ele mostra como que o mercúrio é liberado através do dente. Então sabe-se que esse metal pesado acaba prejudicando a sua saúde. No entanto, como eu estava lhe dizendo, muitos dentistas passaram a pensar da seguinte maneira: vamos então arrancar todo dente que tiver canal tratado. Vamos então retirar tudo que for de metal da arcada do paciente. Vamos então rever todas as coroas. Vamos então rever todas as restaurações e assim por diante. E desta forma criou algo que me parece nesse momento um pouco radical, né? Estes profissionais, por exemplo, não aceitam a colocação de implantes, nem mesmo os implantes cerâmicos. E não aceitam a colocação de próteses parciais removíveis que contenham metal, tá? Então, nesse momento, me parece um pouco de radicalismo pela experiência que eu tenho com alguns pacientes na clínica. Bom, como eu acredito já ter dito para vocês anteriormente, nós estamos no segmento odontológico há mais de 25 anos. E durante esse tempo, nós podemos avaliar alguns casos interessantes. Por exemplo, eu tenho uma paciente de 85 anos que ela apresenta cerca de 20 implantes na boca e nos outros dentes, muitos deles têm canal tratado. E esta paciente é médica, lúcida, muito bem de saúde, é inclusive médica cirurgiã, auxilia no tratamento de pacientes através de cirurgias pulmonares. Então veja, nós precisamos entender se realmente o metal ou o tratamento de canal é assim tão prejudicial, ou qual é o botãozinho ou o gatilho que vai fazer com que aquele indivíduo tenha aquele problema ligado, exacerbado, né? Ativado. Então veja, o caso dessa senhora, ela está passando a vida normal. Pode ser que ela venha morrer aos 90 e viveria até os 120 se não tivesse esses implantes e os dentes com canal tratado? Pode ser. Como ela é paciente da clínica hoje, nós vamos ter a chance de acompanhá-la ao longo do tempo para verificar como essa história vai se desdobrar. Mas tem um outro caso que é ainda mais relevante. Chegou para mim alguns dias atrás, na verdade talvez um mês atrás, um pouco mais, uma paciente que havia passado por pessoas especializadas em medicina integrativa e odontologia integrativa ou biológica. Através dessa médica, a médica indicou para um dentista dizendo para a paciente o seguinte: olha, você está com um quadro, esse quadro que você descreve, de cansaço, sonolência, indisposição e queda de cabelo, que eram as queixas da paciente, estão associados a esses dentes que você tratou o canal. Encaminhou ela para o dentista, que fez mais alguns testes, não utilizou os testes tradicionais da odontologia, como por exemplo, radiografias periapicais ou tomografias, não quis utilizar, é uma opção dele, ele usou algum outro método de diagnóstico e concluiu que a paciente precisava extrair 2 dentes. No entanto, passados-se alguns meses, essa paciente, já sem os 2 dentes, com os espaços, com as falhas na boca, veio nos procurar na clínica Odontobalance. Chegando lá, quais eram as queixas desta paciente? Ela estava com cansaço, sonolência, indisposição e desta vez com o dobro da queda de cabelo. Então, qual foi o nosso diagnóstico? Quando nós começamos a perguntar quais eram as queixas, os sinais e sintomas, etc. e tal, concluímos que ela tinha um quadro de síndrome da apneia e hipoapneia obstrutiva do sono. Ou seja, ela não precisava retirar os dentes para tentar trabalhar essa questão. Não era no dente o quadro dela, né? Então veja, erroneamente foi retirado os dentes, na minha opinião. Porque veja, o que nós podemos fazer hoje, e é uma terapia que se expande, é o uso do ozônio, né? Existe a possibilidade de tratar com ozônio. Eu explico mais para frente a questão do canal.
O que acontece é, essa paciente, depois de passar a utilizar um sistema DARA, ou dispositivo anti-ronco e anti-apneia, deixou de ter cansaço, sonolência e indisposição, pois passou a dormir melhor e respirar melhor. Desta forma, o organismo dela passou a executar a função que precisava, que era recuperar o gasto energético durante o dia, e ela passou então a ter disposição outra vez. A queda de cabelo ainda não teve tempo hábil, porque tem 15 dias desses relatos, e nós vamos observar com o tempo. Mas o que nós sabemos é que a queda de cabelo pode estar associado à incapacidade do seu estômago de gerar ácido, tá? Esse é um assunto que nós vamos falar num outro programa, tá certo? Então essas são as questões que eu queria levantar para você. Por que se extrair dentes que têm canal tratado? Muito bem, diversos estudos vêm sendo feitos no mundo inteiro e sabe-se o seguinte, que quando o seu coração bate, aquela pressão faz o sangue entrar para dentro do dente, dentro na região que a gente chama de polpa. Essa pressão que exerce dentro do dente faz com que um líquido vá saindo nos canalículos dentinários. Para você entender bem, no meio do dente tem o que a gente chama de polpa. Ali o sangue entra e sai. Ele tem um processo de artérias, veias e sistema linfático. Por isso que o dente é chamado de órgão. Muito bem. Quando o sangue entra e faz aquela pressão interna, o parte do fluido sai por esses canalículos, que são milhares de pequenos canalículos em torno de todo o dente, e vai permear por uma região que nós chamamos de desmodonto ou periodonto, que é a região onde o dente fica preso no osso. Seu dente é preso no osso, não grudado no osso. Ele tem como se fosse micros elastiquinhos que ligam o dente ao osso, tanto que ele tem um certo movimento. Se você observar, seus dentes podem fazer pequenos movimentos e são saudáveis. Se os movimentos estiverem amplos, já está fora do ideal, tá bom? Aí precisa de cuidado, porque pode estar havendo perda óssea ou retração óssea e gengival, ok? Então, quando faz esse processo, a pressão interna faz com que o canalículo seja bombeado e limpa esses canalículos. Então, o que acontece, segundo alguns estudos, é quando se trata o canal, se desliga essa bomba dentinária, essa bomba dentro do dente, e isso vai fazer com que os canalículos se tornem locais onde o organismo pode agregar ali bactérias, vírus e até mesmo fungos. O organismo, na tentativa de combater aqueles micro-organismos, pode levar a um aumento da pressão arterial e até mesmo a comprometer órgãos e sistemas que estão correlacionados aos dentes. Mais adiante, nos próximos episódios, vamos explicar para vocês quais os sistemas que estão correlacionados aos dentes. Que órgão está relacionado a cada grupo de dentes ou a cada dente, para você entender melhor como isso se processa. O que nós sabemos hoje é que isso foi um estudo que eu fiz há muito tempo atrás, cerca de 20 anos atrás, e foi confirmado pela medicina chinesa e foi confirmado pelo Dr. Jerry Tennant. Então, nós estamos trabalhando hoje na união desse sistema que nós chamamos de odontograma, para que a gente possa explicar com detalhes quais são os processos a que o dente se refere. Então, esta é a questão pela qual alguns profissionais não aceitam dentes com canal tratado. Por exemplo, o Dr. Jerry Tennant diz o seguinte: dentista é o único profissional que mantém um órgão morto no corpo, tá? Eu, particularmente, dos meus pacientes, eu gosto de trabalhar com mais calma, eu vou trabalhando com cuidado e monitorando o caso deles. Quando alguém me pergunta assim: doutor, o senhor mandaria extrair os dentes que têm canal tratado? Ou retirar todos os metais da boca, retirar os implantes metálicos e assim por diante? Eu falo, na única situação que eu faria isso é se nós encontrássemos um paciente em uma situação de câncer complicado.
Então, estudaríamos o caso, veríamos se existe uma conexão desse processo com os dentes e daí poderia ser aplicado algum tratamento nesta ordem. Caso contrário, eu prefiro ir com cuidado, porque a nossa amiga, que nós contamos agora há pouco, perdeu 2 dentes e provavelmente não precisaria extrair, porque ela não tinha nenhum sintoma compatível com o dente e mesmo com a extração do dente, os sintomas continuaram. Tá certo? O que nós percebemos é o seguinte, me perdoem as pessoas pela minha franqueza, mas eu acho que os profissionais precisam estudar um pouco mais. Eu, como estou neste trabalho chamado de biorreprogramação bucal, ao longo de toda a minha vida, eu tive que aprender a pensar e estudar como médico, apesar de ser dentista de formação. Porque eu tinha que entender, por exemplo, se o sujeito estava respirando menos do que deveria, eu tinha que entender por qual caminho aquele paciente iria desenvolver uma sinusite, uma dor de cabeça, ou uma bronquite, uma asma, um ronco, uma apneia. Eu tinha que entender se a arcada estivesse estreita, de que maneira aquela arcada iria provocar uma acidez no estômago que desequilibraria o processo corporal. Na verdade, baixa a acidez, fica sem acidez no corpo, porque a saliva e o estômago não funcionam em harmonia, e aí os sistemas de esfíncteres que fecham o estômago acabam não funcionando adequadamente, favorecem refluxo, etc. Mas esse é assunto de um outro episódio também, tá? Então você não perca que logo tem coisas novas aí para vocês. Tá certo? Então veja, nós passamos a pensar como o médico, porque é necessário, um dentista é o médico da boca, mas a boca está relacionada a todo o corpo. Não dá para separar uma coisa da outra, não tem essa possibilidade. Mesmo que o paciente tenha todos os dentes perfeitos, sem nenhum metal, sem nenhuma restauração, sem nenhum tratamento de canal, dentes rígidos e perfeitos, ele pode ter diversos problemas de saúde pelo padrão de crescimento da arcada e pelo posicionamento que cada dente apresenta. Tá bom? Olha, a pedido das pessoas, eu tenho feito aqui uma coisa diferente. Como surgem muitas dúvidas, eu passo aqui os contatos da nossa clínica, caso você queira falar conosco, tá? Então, para facilitar o seu caminho. Então, o contato é o 3287-0433 ou 3287-7010. Só lembrando que você deve digitar o código da sua operadora preferida e o número 11 se você não estiver em São Paulo. Um outro caminho fácil é buscar pelas mídias sociais, como Instagram, YouTube, Facebook, até no próprio Google, e você vai nos encontrar com facilidade, podendo entrar em contato conosco e nós vamos ter prazer em responder as suas perguntas e tirar suas dúvidas. Tá certo? Mais uma vez quero pedir para vocês acompanhar os outros episódios, né? Dá uma olhadinha, dá uma fuçadinha, tem alguns temas específicos, por exemplo, ronco. Tem um programa sobre ronco e apneia, um episódio falando sobre isso. Outro que fala sobre zumbido, o outro que fala sobre dores de cabeça. E aí você vê aquilo que te interessa. E tem alguns episódios gerais que dão uma explicação no contexto global. Peço também que você me ajude a levar esta informação para o maior número de pessoas possível. Então, compartilhem esse episódio com seus entes queridos, com seus amigos ou com todas as pessoas das suas mídias sociais, porque nós vamos poder levar mais informação e conhecimento para mais pessoas. Tá certo, gente? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau!